Olá a todos, muito boa tarde e bem-vindos a mais uma leitura intuitiva. Vamos então proteger o nosso espaço, pedir a proteção dos guardiões, presença dos guias. Vamos pedir ao fogo que ilumine a nossa visão e ajude a enxergar no espírito, a receber os insights necessários ao nosso caminho. E vamos pedir ao ar que leve os nossos pensamentos, que expanda a nossa consciência de forma equilibrada. E vamos então limpar aqui o espaço. E vamos então começar a leitura. Índio norte-americano. Índios, né? Gente indígena. E galáctico. A gente indígena da nossa terra. Vamos clarificar aqui a nossa mensagem. Queimei a minha unha. Okay, no fundo do baralho, Imperador invertido. Okay, saíram aqui estas cartas. Esta energia já me começa a falar de alguém que não soube consigo ponderar, não soube consigo questionar quem ele era. Há aqui um homem
ou uma energia masculina, pode ser uma mulher, mas aqui eu vou falar para um homem, que ele está invertido na sua visão e aquilo que ele concebia como poder era errado. E ele acabou por se prejudicar com isso. Ele acabou por ter que trilhar um caminho em que, de alguma forma, ele revelou a si próprio que se tinha enganado. E essa revelação parece estar a acontecer ou já ter acontecido, mas ele ainda continua aqui invertido, ele ainda está num processo. E este processo não foi por acaso. Há aqui alguém, este homem, esta é a carta da força. Neste baralho chama-se Volúpia. E a carta da força muitas vezes ela tem vários significados e pode ser interpretada de muitas formas. Mas o significado que ela aqui tem para mim, e no fundo é o significado se calhar mais válido. Ter força é sabermos dominar o nosso ego. É estar acima dos impulsos inferiores, não é? É observá-los e não agir sobre eles, por muito que o nosso corpo tenha certos impulsos. A verdadeira força é conseguir observá-los e distanciar-nos disso. Não é? Observar todo o nosso interior e escolher agir de forma a eliminá-lo, a eliminar o ego. Não é? E esta pessoa ela não via isso. Ela agiu precisamente com o instinto contrário. Ela agiu pelo instinto apenas, pelos... Está aqui uma energia pesada, está aqui uma energia de alguém que não observou, não tomou consciência, não se chegou a questionar sequer se aquilo que lhe apetecia fazer era necessário, correto, digno. E aquilo que eu sinto é que esta pessoa acabou por exercer o seu poder fora. O imperador tem poder, não é? E por norma ele tem de facto poder para materializar a sua realidade no mundo exterior, no mundo físico. Ele consegue dominar os elementos. E aquilo que eu vejo, esta pessoa pode de facto já ter sido um imperador, ou ter potencial para isso, de facto, ser um imperador divino, verdadeiro. Mas aquilo que ele fez foi o contrário. Aquilo que ele fez foi usar as pequenas dádivas que Deus lhe tinha dado, porque todos nós temos certos talentos, muitos ou poucos, grandes ou pequenos. Isso não é sequer quantificável, somos únicos, não é? E cada um de nós vem com um conjunto de qualidades que nos foram dadas e que precisam de ser transmitidas em alinhamento. E aquilo que eu sinto é que esta pessoa acabou por usar os seus talentos de uma forma errada. E, no fundo, a assumir conseguir mais do que conseguia. Pode ter ficado aqui
os seus talentos podem lhe ter gerado uma arrogância, um falso senso de importância que o prejudicou. Que ele não conseguiu discernir. E acabou por, no fundo, ir controlar fora. O objetivo era ele ter-se conseguido controlar dentro. Controlar no sentido de ganhar controle, ganhar domínio sobre as suas próprias energias internas inferiores. Mas aquilo que ele fez, no fundo, foi tentar controlar no mundo de fora e de alguma forma ele acabou por dar vida a aspectos do seu próprio ego que ele devia ter eliminado, que ele devia ter contrariado. E ele fez isso. Ele agiu na matéria, tomou ações. Ele tomou ações num caminho errado. E foi. E foi. Só que esta forma de agir não tinha em si a inocência genuína de um verdadeiro imperador. Inocência. O imperador é uma energia, é um homem que se constrói em cima da virtude. Esse é o imperador em pé. Ele tem poder, mas ele sabe usar o poder. Ele sabe usar o poder em prol dos outros, não é? Em prol de estar alinhado com o ser divino em si, com a divindade em si. Mas este imperador fez exatamente o oposto. Ele não se soube alinhar com a divindade. Ele soube se alinhar com o ego. E isso causa uma perda no seu estado de inocência. E como eu já disse, o estado inocente é o estado do Filho. É o estar em Cristo. A inocência é aquilo que nos conecta ao cosmos, ao universo. E esta pessoa, com o seu comportamento errado, acabou por perder isso, por perder a inocência. E aquilo que eu vejo aqui é que ele fez isso em troca de um ganho. Esta carta diz ganho, é o 9 de ouros. Mas ele fez isso em troca de algum tipo de benefício financeiro, provavelmente, ou aquilo que ele aspirava. Financeiro ou outro, mas esta pessoa estava a agir em função de ganhar algo. De ganhar algo, se calhar de ganhar fama. Eu vou clarificar melhor aqui a estrela. Mas esta pessoa precisa de... Para já, aquilo que eu sinto é que há aqui uma alma pura, um índio, um ser de amor, um ser de pureza, um ser de liberdade, um ser que o divino criou para existir, amar, que existiu para ser livre. Alguém que tem memórias das suas vidas, alguém que tem conhecimento, tem poder, é alguém que tem poder, é alguém que tem conhecimento, é alguém que veio aqui para partilhar algo. Ele não veio para tirar, ele veio para dar. Mas aquilo que ele fez, a forma como ele investiu na vida, foi no sentido de ganhar poder sobre o mundo de fora, em vez de tentar ganhar poder sobre si primeiro. Vamos clarificar aqui o 9 de ouros e depois a estrela. Exato, esta pessoa, ele não tinha equilíbrio emocional. Ele não estava
a observar a realidade de uma perspectiva alinhada. Ele tinha uma perspectiva distorcida da vida. Ele pode ter... Há pouco eu peguei aqui no 9 de ouros. E eu estava a falar em ganho financeiro porque esta carta, por norma, fala-nos de finanças, por norma, ou pronto. Ela aponta muito para aí. Mas eu estava a olhar e aqui este sinal, não é? Este símbolo do feminino, de Vênus, estava a falar para mim. E aquilo que eu sinto aqui é que este homem, ele já sabe, okay? Ele já ganhou a consciência, ele fez uma decisão errada. Ele fez uma escolha que não estava em alinhamento consigo. E ele pode ter sido aqui uma opção entre duas mulheres ou entre duas pessoas, não é? Pode ter sido uma escolha consigo, mas há aqui também algo que implica uma energia feminina ou a energia feminina. Aquilo que eu vejo é que ele fez uma escolha errada e ele já ganhou clareza sobre isso. Ele já conseguiu entender que o ganho que ele teve, ele já conseguiu entender que ele não estava equilibrado na sua busca, na sua visão, na sua vida. Aquilo que eu sinto aqui, este homem, este imperador, ele tinha dois lados. Todos nós temos dois lados, não é? Todos nós temos dois lados. E está aqui a energia de Gêmeos, Carneiro, Aquário, Leão. Mas esta energia aqui, ele não soube como fluir com as próprias emoções, com a própria energia. Ele não conseguiu ter maturidade emocional, a maturidade emocional necessária para escolher com discernimento. Porque ele escolheu ao contrário. Ele fez aqui alguma escolha que lhe tirou. E ele fez essa escolha porque ele estava desequilibrado. E ele queria ganhar. Ele queria ganhar. Havia aqui um impulso de ganhar algo, conquistar algo. E eu continuo a ver esta duplicidade. Pode ser alguém com uma energia de Gêmeos muito intensa no mapa. Ou então é alguém que, de facto, ele ouvia duas vozes, não é? Muito claras no seu interior. Ou duas perspectivas, se calhar opostas, não é? E só que como ele não tinha maturidade emocional para pensar além, não é? Para ver mais do que aquilo que enxergava naquele momento, ele acabou por escolher o caminho mais fácil. Ele acabou por dar preferência a algo que lhe tirava o peso, que lhe tirava o fardo. Se calhar ele quis um atalho. Algum tipo de atalho. Mas essa decisão não foi feliz. Essa decisão não lhe trouxe aquilo que ele procurava. Esse ganho que ele pensava que ia ter, ele neste momento precisa de curar. A estrela está aqui a falar-me disso. Mas vamos clarificar. Ele precisa de curar. Vamos ver melhor. Esta pessoa precisa de renascer. Ela precisa de fazer um trabalho consigo, de se questionar, precisa de fazer um trabalho consigo de
limpar de si certas energias de egoísmo e, no fundo, questionar o seu próprio sonho, questionar aquilo que lhe disseram que era para aquilo aquilo em que ele acreditava, que no fundo não foi por pensar por si próprio que ele acreditou nisso, foi porque a sociedade, ou a família, ou alguma instituição, alguém lhe ensinava aqui alguma coisa que ele precisa de limpar. Ele precisa de se conectar consigo. Ele precisa de se conectar com o seu verdadeiro... com a sua essência, com o seu verdadeiro eu, com a sua energia divina. Ele precisa de ir encontrar a sabedoria que ele já tem, que sempre foi dele, mas ele deixou de lado. Em busca de um motivo egoísta. Em busca de motivos egoístas, em busca de teorias erradas, falsas. E esta necessidade que ele tem agora de se ouvir a si vai produzir esta cura. Só que ele parece estar aqui. O julgamento que ele tem neste momento, não é? Porque todos temos livre-arbítrio sem ter, muito bem, não é? Porque não estamos conscientes do livre-arbítrio que temos até tomarmos consciência, mas somos sempre responsáveis pelas nossas atitudes. Com ou sem consciência do livre-arbítrio, nós somos responsáveis pelas nossas atitudes. Aliás, nós vimos aqui precisamente para ter esta experiência, não é? E percebermos como se age em conformidade consigo, no esquecimento total. E esta pessoa acabou por ser necessário aqui um julgamento no espírito, não é? Um julgamento espiritual, em que ele foi posto a nu. E ele conseguiu enxergar o errado do seu caminho. Ele já conseguiu enxergar isso. Só que o renascimento não é fácil. Não é? A cura que precisa de ser feita é uma cura difícil. É uma cura em que ele tem que ir enxergar os aspectos seus que não estão em conformidade com o divino. Consigo. Com o seu eu verdadeiro. Ele deixou de lado as suas raízes, o ser divino que ele é, já foi, se calhar em outras vidas, alguém com poder. Mas o que eu sinto daqui é arrogância. Esta carta, esta pessoa pode ter ficado preso por causa da arrogância. Preso? Vá, ele não estava preso, porque ele agiu, não é? Ele estava virado ao contrário, ele estava a agir em função do ego e estava a materializar nesse sentido. E daí houve aqui uma perda de inocência. Ele baralhou-se todo. Ele baralhou-se todo por dentro. Como muita gente faz. E isto aqui era necessário, porque por causa do ego e desta imaturidade emocional ou por causa deste desequilíbrio e desta mania de ser esperto, porque ele foi escolher um atalho. Ele foi pelo caminho mais fácil para poder ter um ganho. E por causa disso ele fez a escolha errada. E neste momento ele está a precisar de cura. Ele está a precisar de se conectar com o espírito, ele está a precisar de se questionar e de ver todas as formas como ele se prejudicou. E isso não é fácil de engolir, não é fácil de sentir, não é fácil de fazer. É o que eu sinto. Vamos clarificar aqui o julgamento. Mas esta pessoa tem estado a ser julgada.
E este novo... Ele já percebeu, não é? Ele já percebeu que fez algo errado consigo. Ele já percebeu que, no fundo, perdeu, não é? Com a sua vida de deixar-se existir num lugar de ego. Este poder pessoal que ele perdeu, porque ele agiu muito em função disto. Não foi uma atitude ou outra. Foram várias. Ele quis materializar toda uma realidade em função deste ego distorcido. E ele, neste momento, ele precisa de voltar a recuperar o seu poder pessoal. Só que isso agora já não vai ser o que era. Porque ele tem que encarar todos os factos. Ele tem que encarar o quanto as decisões dele o prejudicaram. Não é? Para essas decisões deixarem de prejudicar, ele precisa de se redimir. E este caminho que ele fez, esta escolha que ele se calhar sentiu-se guiado a tomar, não sei, guiado por quem? Guiado pelo quê? Não é? Nós precisamos de estar com a nossa energia limpa, com o discernimento aguçado. Os pensamentos são ilusórios. É preciso estarmos firmes no coração, com o discernimento aguçado. Esta pessoa deixou-se iludir. A arrogância acabou por levar a melhor na vida dele. Então, ele neste momento, ele sabe que precisa... Ele já sabe que precisa de caminhar noutra direção, ou que precisa de ter aqui um novo início na vida dele. Há aqui algo que ele não conseguiu ver e agora já vê. E aquilo que ele percebe é que para poder agora sentir-se, no fundo, redimido, remediado dentro de si próprio, ele vai ter que fazer aqui um trabalho. Ele vai ter que perder antes de poder ganhar. Foi isso que no fundo, que esta arrogância lhe trouxe. Este homem vai ter que perder antes de conseguir sentir-se redimido. Porque ele agiu em função de algo que não era divino. Ele não quis fazer o trabalho. Ele não tinha maturidade emocional e mesmo assim agiu. Agiu, foi em frente. E eu estou aqui a olhar para esta carta e eu quase que vejo este homem a tropeçar. Ele está aqui com o pé quase a tropeçar. Ele dirigiu-se para uma armadilha. O seu ego... É isto que o ego faz, não é? O ego destrói-nos. O ego não é nosso amigo. O ego é o diabo. Se quisermos pôr as coisas dessa forma. Nós precisamos de construir um ego ou uma personalidade alinhado com o divino. Para isso precisamos de fazer a cura. Mas esta pessoa queria passar o processo de sentir o corpo emocional. Ele já queria lá estar, na neutralidade, não é? Na neutralidade clara que nos traz o discernimento de facto, mas para podermos chegar a essa neutralidade nós temos que processar o corpo emocional, temos que processar as feridas. Não é distanciarmos-nos do coração ou dos sentimentos ou das emoções e sermos um robô. Não é? Porque em estarmos todos feridos nós vamos fazer asneiras, nós vamos causar miséria aos outros.
e a nós. E foi isso que esta pessoa, no fundo, acabou por ir fazer. Ele não se queria curar, ou não é? Ele não, ou não queria admitir que precisava de ser feito, que ele precisava de olhar para as suas feridas, ele precisava de conectar com o corpo emocional, por muito difícil que fosse. Ele não quis fazê-lo. Ele quis ir pelo caminho mais fácil. E este ganho que ele foi atrás, não sei se tem a ver com uma energia feminina, não sei se tem a ver, lá está, com o seu feminino interior ou com a forma como ele se conecta a isso. Este homem nem pensa nisso. O imperador invertido está com a energia feminina reprimida. Está com a energia feminina ao contrário também. Vamos clarificar aqui galáctico. Mas esta pessoa precisa de ir encontrar o seu caminho agora. Ele precisa de se permitir questionar todas as coisas em que ele acreditava, não é? Os seus desejos egóicos, os seus desejos egoístas, não é? O seu caminho criado a partir de crenças que ele não questionava, que foi a sociedade que lhe incutiu, ou a família, ou alguém, ou alguma instituição a que ele tivesse ligado. Mas ele foi avançar sem questionar. Ele só tinha um desejo egoísta e foi até ao fim, não é? Perdeu por isso. Perdeu por isso. Isto era uma alma boa. Era e é. Se fizer o trabalho. Há aqui algo que ele perdeu. Há aqui algo que esta pessoa vai mudar. Algo vai mudar. E o caminho, ele precisa de fazer uma transformação, ele precisa de passar pela morte mística, ele precisa de eliminar, não é? Os seus agregados psicológicos distorcidos. Ele precisa de passar por isso. Só aí é que ele vai começar a ver aqui o sol a surgir outra vez. Não é? E este julgamento acabará por se sentir redimido consigo. Mas ele não quis fazer. Lá está, ele não se quis empenhar no seu próprio caminho. Este homem tinha conhecimentos galácticos, podemos dizer assim. Ele tinha conhecimento dentro de si. Ele tinha sabedoria. Ele tinha... Em outras vidas ele pode ter acumulado conhecimento, sabedoria. Existir com o espírito de forma alinhada. Ele já pode ter conseguido, não é? Estar iluminado em outras existências. Só que nesta aqui, ele preferiu, não sei se ele teve consciência ou não, se tivesse não tinha feito. Mas ele preferiu ir atrás de algo que ele percepcionou que era o ganho, de uma forma egoísta. E isso não lhe era permitido. Este imperador já tinha em si, se calhar, o conhecimento, a orientação interna necessária para não ter caído, para não ter feito este disparate com ele próprio. Ele não se empenhou na sua própria transformação. Ele escolheu isso. O que eu sinto aqui é que foi uma escolha.
Ele escolheu bloquear o seu caminho de crescimento. Ele não queria olhar, ele não queria crescer, ele não queria evoluir. Ele optou por materializar uma realidade para si que não era autêntica. Não é? E acabou por ir fazer escolhas que não estavam alinhadas com a sua verdade. Só para tentar, se calhar, diminuir o seu fardo. Porque aquilo que eu sinto desta energia é que ele tinha algum poder. Ele tinha alguns talentos que podia usá-los para o bem, para contribuir para o todo. Mas a arrogância e a soberba destruíram tudo. Ele agiu em função de não se curar. Ele quis fugir desse caminho. Ele podia estar aqui amarrado de alguma forma. Ele podia estar a acreditar que o que estava a fazer era bom, ou era benigno, ou era útil. Só que ele estava errado. Ele não tinha maturidade emocional suficiente para ter um discernimento claro. Só que isso não lhe vai servir de muito, porque não é? Ele tem que limpar todo o mal que fez. Ele precisa de receber o karma, não é? Ele precisa de aprender. Ele precisa de sentir o que é necessário. Se ele já tinha, não é? Se ele já tinha vontade de desistir no início, agora ainda se tornou mais difícil. Mas é isto que é necessário para ele voltar a recuperar o seu poder, porque ele perdeu o seu poder interior, o seu poder pessoal, os seus dons divinos. Se calhar ele quis usar isso com egoísmo. E os seus olhos fecharam-se. Quanto mais nós agimos em função do ego, mais tapadinhos ficamos. E esta pessoa foi perdendo o seu dom. Foi perdendo a sua visão. Foi perdendo a sua capacidade de enxergar no espírito. Ele era uma alma grande. É o que eu sinto. Só que ele recusou-se a fazer o mínimo. A arrogância deu cabo dele. Ele podia não ter noção de quem era ou do que vinha cá fazer, mas havia alguma coisa dentro dele que o superiorizava. Se calhar porque de facto o divino já o abençoou muito. Mas nós temos que fazer por isso em todas as vidas. Aliás, a partir do momento em que a arrogância se instala, nós estamos a precisar de provas que nos ajudem a limpar isso. Ele precisa de se curar agora. Ele precisa de se reconectar com o espírito. E é isso que ele vai fazer. A progressão desta leitura mostra que ele está, no fundo, a ser julgado por aquilo que quis aceitar para ele, com uma vida inferior àquilo que podia ter tido. Mas se ele vinha ajudar, este karma é pesado. Se ele se comprometeu em contribuir para o todo e depois, ao existir, acabou por recusar esse chamado, porque ele escolheu isto. Ele escolheu não se empenhar na sua transformação, não se empenhar em se iluminar. Esta pessoa, de alguma forma,
ele tinha uma perspectiva distorcida das coisas. Há aqui algo que não funcionou como devia. É o que eu sinto. E por isso ele vai ser julgado. Ele está a ser julgado. Ele já percebeu que ele agiu em função de um desejo egoísta baseado em crenças que não são reais. São só crenças. Eram só ideias. E muito rápido o divino o coloca em posição de perceber isso. Crenças são só crenças. Ele precisa de ir buscar o conhecimento que ele tinha. Ele precisa de se encontrar consigo novamente. Ele precisa de se ouvir. Porque ele está meio perdido, não é? No fundo, esta história toda, aquilo que lhe tirou, o principal que lhe foi tirado foi esta conexão consigo. Que ele agora precisa de recuperar, este poder pessoal que ele perdeu. Vamos tirar aqui um conselho. Mas este homem, este imperador invertido, ele já assumiu para si próprio que fez uma escolha errada. E se calhar que... Porque eu duvido que ele tivesse noção daquilo que estava a escolher mesmo. Eu não sei se ele terá sido iludido por alguém, ou se esta soberba em relação aos seus desejos egóicos era assim realmente tão forte. Porque aquilo que eu sinto é que, em alguns aspectos, ele achava que estava a agir bem consigo. E nisso ele estava enganado, muito enganado. Ele foi mesmo meter-se na boca do lobo. Ele foi mesmo meter-se numa armadilha que ele próprio estava a criar consigo, porque não queria aceitar ou não queria fazer o trabalho de conectar com o corpo emocional e de limpar as suas feridas. Ele achava que era um ganho fugir disso. Fugir de ser emocional, sentir emoções. O discernimento só vem quando nós temos o corpo emocional curado. Nós temos que passar por ele. Nós precisamos de curá-lo para conseguir chegar ao ponto da neutralidade e do discernimento puro. Senão não existe discernimento, não é? Tanto não existe que as escolhas tomadas não deram certo. E esta necessidade de cura que ele tem agora, este renovar-se com o espírito, consigo, isto vai ser duro. Vai ser duro, é o que eu sinto. Eu não sei se este homem tinha aqui alguma responsabilidade ou algo. Mas todos temos, não é? Todos temos a responsabilidade de cuidar de nós e de não fazer mal aos outros. E de não ser egoísta, não é? Em demasia. Porque aquilo que eu sinto é que ele tentou impor a sua vontade aos outros. Ele tentou forçar a sua perspectiva no mundo de fora com todo o poder que tinha. Só que o poder dele não era para isso. O poder dele não era para impor ao mundo a sua vontade egóica. Mas ele vai se transformar. Ele já iniciou aqui um processo de transformação, só que há várias dificuldades que ele vai ter que aceitar. Ele vai ter que assumir isso porque de outra forma ele não vai conseguir recuperar o seu poder pessoal. Não é? O poder pessoal que ele perdeu e esta inocência que ele no fundo devia ter protegido. Ele devia ter questionado mais antes de se permitir brincar com aquilo que é puro. Mas ele já vai aqui fazer um caminho de retorno. Ele não vai continuar a ir por um caminho descendente. Ele não vai evoluir. Ele ainda tem possibilidade de redenção.
Ele só precisa de se ouvir e de estar disponível para perdoar a si próprio. Ou entender, não é? Como é que o caminho pode ser feito para que isso se consiga. Vamos tirar aqui um conselho. Homem ou mulher, está bem? Esta energia pode ser para um homem ou para uma mulher. A verdade transcende a ilusão. Este conselho está aqui no fundo para lembrar disso. Nós estamos aqui todos neste mundo de ilusões, não é? Nesta casa de espelhos, iludida e que nos ilude. É tudo complicado, quando pode ser simples. A verdade transcende a ilusão. E por muito que esta pessoa tenha andado iludida consigo própria, neste lugar, a verdade sempre foi a mesma. A verdade é que ele sempre existiu para ser algo, para ser divino. E para contribuir. É aquilo que eu sinto. Eu estou a olhar para aqui, estou a olhar para a coroa. Esta pessoa para quem eu estou a falar caiu, mas o objetivo de ter nascido não era ter feito estas escolhas. Estas escolhas não foram alinhadas com o divino. Apesar de que tudo foi necessário, porque tudo é uma lição. Ok? Se calhar não tinha que ter feito tanto. Mas tinha de alguma forma que aprender isto. Esta pessoa já vinha aqui com isto para aprender também, de alguma forma, não é? Pois o fardo que cada um vai limpar depende daquilo que se permitiu fazer, não é? Dentro das suas aprendizagens. Mas esta pessoa, quando ela percebeu que estava a ser julgada e quando ela entendeu esta verdade que transcende a ilusão, quando ela começou a desvendar um pouco mais o véu, não é? Quando ela começou a enxergar mais no espírito e a ouvir a sua voz interior, o seu espírito a falar consigo, ou o divino a comunicar consigo, esta pessoa entrou numa espécie de paralisia. Ele ficou paralisado, ok? Porque não contava, se calhar, que as coisas fossem como são, ou que havia algo, de facto, a olhar por ele e a fazer... E se calhar a fazer tudo isso, se calhar a levá-lo para um caminho que não era o mais certo. Mas tudo foi necessário e esta carta diz mesmo isso, ok? Tudo foi necessário. Tudo aquilo que passamos, tudo aquilo que vivemos, com mais ou menos intensidade ou com mais ou menos como se queria, tudo isto é necessário. Não é? Se as coisas aconteceram como aconteceram é porque a aprendizagem é válida, é necessária. E não há isso de se comparar caminhos, não é? De se comparar caminhos. Ou de se competir em termos da divindade que se é. Somos todos únicos, não é? Estamos todos a experimentar algo aqui, ninguém é superior ou inferior. Isso está tudo na perspectiva. Nós somos todos seres do Pai. Andamos todos aqui, todos temos direito a estar aqui, não é? Todos temos direito à aprendizagem. Claro que, por vezes, esses desvios que nós fazemos connosco próprios são desnecessários. Às vezes são desnecessários, mas se acontecem, é porque havia motivo para isso. Não é? E esse motivo precisa de ser percebido.
Esta pessoa neste momento precisa de se dedicar às pequenas coisas. E eu vou ler aqui esta carta. Vamos lá. Estais demasiado enredados nos detalhes, controlando os outros e sob tensão porque quereis que tudo seja perfeito? Estais a protelar porque quereis que todos os detalhes sejam perfeitos e perdeis a noção do tempo e das vossas prioridades? O espírito do rato quer que deis ouvidos à vossa intuição, que vos diz que os pormenores que temeis estardes a negligenciar só aparecerão quando deixardes de estar obcecados. Irá conduzir-vos às nuances nas quais precisas de atentar e diligenciará para vos apoiar se respirardes fundo e confiardes que vos orientará. Pequenos gestos aportam um enorme poder neste momento e talvez tenhais de agir para descobrir o que está a acontecer nas coisas em que podereis não estar a reparar ou para corrigirdes uma relação ou uma situação. Fazei uma pergunta, investigai um pouco e escutai o delicado guincho do rato ao dizer-vos: vede aqui e tratai deste detalhe. Okay? Esta energia está-me a mostrar que esta pessoa, ele já percebeu que tinha agido errado, não é? Ele já percebeu que ele agiu de forma contrária àquilo que era, se calhar, o que o divino queria. Ou quem ele é, de verdade. E neste momento, ele vai ter que encontrar aqui uma forma de redimir os seus pecados, se quisermos falar assim, não é? De redimir as formas como ele não se ouviu. E se calhar redimir aqui relações ou situações que ele tenha prejudicado, não é? Porque esta pessoa tentou, de forma ativa, impor desejos egóicos à realidade e usar, no fundo, os seus talentos para isso. Então, é alguém que neste momento, lá está, é alguém que está habituado a estar no controlo e para poder fazer isto, para poder remediar as situações, para poder recuperar, no fundo, o seu caminho, não é? Para se poder conectar consigo, ele vai precisar de relaxar e de não precisar de controlar tudo, não é? E aqueles pequenos pormenores, não é? Que lhe dizem para ele ir olhar, ele vai fazê-lo, não é? Não vai ser negligente com o seu caminho mais. Esta pessoa não vai mais negligenciar a sua cura. Depois desta lição é difícil que isso aconteça. Portanto, a aprendizagem que havia aqui, no fundo, está a ser feita. Ele não se vai mais negligenciar a si mesmo. E tudo aquilo que ele precisar de fazer para se recuperar e recuperar a sua perspectiva, recuperar a sua visão, o seu terceiro olho aberto, para ele recuperar isso, ele vai ter que ir tratar dos pormenores que ele sabe que são necessários. E não é preciso esperar que as coisas sejam... Tudo tem que estar perfeito, tudo tem que estar... Não. Tem que se relaxar um pouco e confiar na intuição, confiar, não é? Confiar nesse sentido, porque o objetivo aqui é este, é recuperar o poder pessoal. Então tens de começar devagarinho, não é? E dedicar-te àquilo que tu sentes que é preciso, que é importante. Vamos ler esta também. A verdade transcende a ilusão. O espírito da Libelinha está aqui para vos lembrar a sabedoria e a verdade que estão sempre disponíveis nos domínios ocultos. Tal como a Libelinha chama a nossa atenção com as suas asas e o seu corpo refletor, o espírito da Libelinha aparece para vos dizer que presteis atenção à verdade que transcende a ilusão e reconheçais as percepções que surgem aparentemente do nada, espreitando por trás do véu. No domínio do espírito existe muito mais sabedoria do que podeis perceber através dos sentidos. E existe um profundo conhecimento de que não sois separados nem estáis sozinhos, pois um poder supremo vos reconhece e vos ama infinitamente. O medo desaparecerá à medida que vos aperceberdes de que sois envolvidos pela força protetora que existe em tudo, numa comunicação contínua convosco. Mostrando-se quando estáis preocupados, o espírito da Libelinha oferece esta mensagem. Existis em unidade com tudo mais,
incluindo os espíritos protetores que partilham a sua sabedoria. E estáis a ser incitados a seguir o caminho que a vossa alma precisa de percorrer para conseguir as experiências por que anseia. O amor manifesta-se de várias formas, e por vezes ignoramo-lo quando não reconhecemos uma forma em particular. Prestai agora atenção aos sinais. Eles lembram-nos de que todos inspiramos sonhos ininterruptamente entrançados no tecido do mundo invisível, e que existe uma maravilhosa consciência nos espaços que se afiguram vazios, orientando-nos ao longo da nossa viagem. Aberta à verdade, deixando a sabedoria dos domínios ocultos informar-vos, providenciando perspectivas que a vossa mente consciente ignora. É bem isto. Tu não estás sozinho, nunca estarás, nunca ninguém está. Basta pedir por apoio, o apoio aparece. Pedir orientação e ela será dada. E este levantar do véu que precisa de acontecer só vai resultar em conseguires recuperar, não é, contigo aquilo que foi perdido. Aquilo que tiraste ao teu caminho por fazerem, não é? Aquilo que tiramos ao nosso caminho por fazermos escolhas erradas, só vai ser possível recuperar, não é, esse fio à meada se estivermos dispostos a ouvir-nos e a levantar esse véu e a ver por trás das ilusões. Só para terminar, aqui mais um conselho. O que quer que tenha que ser feito agora, o objetivo é esse. Ixi. Olhar para dentro. Não é? É isto que é necessário neste momento. Olhar para dentro, levantar o véu, observar para lá das ilusões, conhecer-se, sentir e observar o interior. Observar. Não estamos sozinhos. Não estás sozinho. Tem sempre alguém que te quer bem, que te quer acompanhar, que te quer apoiar. Abertura total. E o seu eu régio. O seu eu régio. Eu vou ler abertura total. A bênção do sofrimento. Ser-se estilhaçado como resultado da perda. O potencial inerente ao fracasso. Existem situações na vida em que vemos o valor da perda, da dor e de um coração partido. Contudo, não são a dor ou a perda em si que devem agora ser o foco da sua atenção. Não, nem mesmo a história do que aconteceu ou os pormenores da situação que o arrasou são tão importantes como aquilo que resulta da experiência. Consegue ver que esta situação lhe provocou uma abertura total, permitindo-lhe ainda maior capacidade de amar, sentir compaixão, empatia e entendimento? Já não pode continuar a ser a mesma pessoa que era antes. A única maneira de avançar é ultrapassando esta situação, sem resistência ou manipulação, sem tentar negociar com forças invisíveis. Porque nenhuma das suas habituais alternativas consegue unificá-lo. Se ceder ao egocentrismo ou à autocomiseração, irá tornar-se ainda mais difícil passar à seguinte fase gradual que leva ao alívio. Ainda assim, mesmo que esteja a prolongar o inevitável, acabará por lá chegar. A bênção está em aceitar a pessoa em que se tornou como consequência de integrar esta difícil experiência e permitir-se ser mais do que era. Esta sabedoria tem um preço elevado, mas o valor da experiência, ao ultrapassar e chegar ao outro lado, é inigualável. Ame o eu que é o resultado de se deixar abrir pelos desafios e pelas lições da vida.
Ama esse eu agora. Não é? O eu que és hoje. Depois de descobrir tudo isto, depois de levantar o véu, depois de sofrer, não é? Depois do sofrimento. E eu vou só ler as palavras pequeninas desta carta aqui. Soberania, responsabilidade, autoconfiança, autonomia, reconhecimento dos seus sentimentos e ações, sentido tranquilo de poder próprio, estar consciente de si, não permitir influências externas que não estejam alinhadas com a sua verdade. Este é o caminho que irás percorrer agora. Confiante em ti, a recuperar o teu poder pessoal, a reencontrar o alinhamento com o Espírito, a relembrar aquilo que foste e aquilo que és, aquilo que já eras. Com calma, a olhar para dentro, a ouvir-te a ti mesmo e a confiar que não estás sozinho. Não estás sozinho. Quem te quer bem vai estar contigo, a orientar-te. Sim, a amar-te. A dar-te a força e o poder necessário para dares a volta a isto. Ok? Esse é o caminho que irás percorrer agora. E sou certa de que as aprendizagens que ele traz são imensas. E que vais conseguir recuperar o teu ser divino. A tua divindade no interior, a tua inocência. E o teu poder. A tua inocência se calhar já está a ser sentida. Mas o teu poder no caminho. E irás ser recompensado se fizeres isto, por ti próprio, não é? Tu contigo irás recompensar-te se fizeres isto. Então aceita. Aceita o caminho. Aceita o que fizeste. Aceita o que te fizeram. Aceita a história. Tu já foste limpo, não é? Pelo sofrimento. Já foste aberto. Já te tornaste uma pessoa melhor do que foste. Do que pensavas que eras. Ok? E agora sim. 16, 16, 16. O número 16 pode ser significativo para alguém. Este era o caminho, não é? Este é o caminho agora. E aquilo que precisar de ser feito para recuperares o teu poder pessoal, para recuperares o amor por ti próprio, não é? E a sabedoria que precisares. Tudo isso chegará a seu tempo. O caminho agora é seguir em frente, seguir adiante, dedicar-te às pequenas coisas que tu sabes que precisam da tua atenção, devagarinho, passo a passo. Tudo se vai reajustar e realinhar da forma que o Divino quer. Dou então por terminada aqui a nossa leitura. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixem um like, comentem, subscrevam e até à próxima.